Já chegaram? Tudo bem? Vamos começar a nossa viagem na correção da prova de História? A nossa primeira questão é sobre a ditadura. Então, sobre a ditadura, não se pode afirmar que, ou seja, qual a alternativa incorreta? Alternativa A. Na história do Brasil nunca houve esse regime político. B. É uma forma de governo autoritária. C. É um regime político em que o governante ou grupo dos governantes exerce o poder sem restrições. Não são admitidas opiniões contrárias. D. Para impedir que a população se manifeste contra isso, são utilizadas diversas formas de repressão. Em nossas videoaulas estudamos, lembram? Que a ditadura no Brasil ocorreu em dois períodos. O primeiro de 1937 até 1945 e o segundo de 1964 até 1985. Portanto, houve sim ditadura militar no Brasil. Com isso, a resposta correta é a A. Por que a A? Porque no enunciado pede que sobre a ditadura o que não se pode afirmar. Então não se pode afirmar que na história do Brasil nunca houve esse regime político, que houve sim. Então, resposta A. A nossa questão número 2 se refere ao trabalho infantil. Vamos ver o que ela diz. Foi proibido o trabalho infantil entre as crianças até 12 anos de idade e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Sobre qual período da história brasileira e o trabalho infantil essa afirmativa se refere? Alternativa A. Se refere ao tempo em que o Brasil era colônia de Portugal? B. No período monárquico? C. Em julho de 1990 é aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou alternativa D. Quando a indústria chegou no Brasil. Lembro que nós trabalhamos bastante isso, que antigamente o trabalho infantil ele não era regulamentado, não possuía nenhuma lei. As famílias colocavam as crianças para trabalhar por N situações, dentre elas necessidade financeira. Até mesmo era uma questão cultural. E essa situação começou a se alterar quando? Quando surgiu o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, esse estatuto surgiu em 1990, está completando hoje 30 anos. Lembram? Então qual que é a alternativa correta? Isso, a alternativa correta é a alternativa C. O trabalho infantil de adolescentes de 12 a 18 anos de idade foi proibido no Brasil em julho de 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A nossa questão número 3 ainda é sobre o trabalho infantil. Leia comigo as afirmativas. 1. Queimar madeiras para transformá-las em carvão vegetal. 2. Atender ao público em balcões de atendimento. 3. Apanhar laranjas. 4. Cortar cana. 5. Vender utensílios em faróis. E a nossa pergunta é a seguinte. Quais afirmativas se referem aos trabalhos realizados por crianças e adolescentes nas áreas rurais? Vamos recordar as alternativas? A nossa opção 1 era queimar madeiras para transformá-las em carvão vegetal. Ok, isso é típico da zona rural. 2. Atender ao público em balcões de atendimento. É uma atividade normal na zona urbana, nas cidades. Então não. Apanhar laranjas, ok. Cortar cana de açúcar, ok. Vender utensílios em faróis, não. Então a alternativa certa, 1, 3 e 4. Alternativa B. A questão número 4 pede para que nós observemos as duas imagens e depois possamos ler as alternativas. Na imagem de cima, crianças trabalhando, me parece que numa fábrica, e na imagem de baixo, crianças vendendo alguma coisa na praia. Continuando a questão, ela vai pedir para marcarmos que está correto afirmar apenas alternativa 1 e 4, 2 e 4, 1, 2 e 3, ou apenas alternativa 1. Leiam comigo as alternativas. 1. Durante muito tempo, aqui no Brasil,
o trabalho infantil foi algo comum, corriqueiro e até incentivado. Já discutimos isso inclusive hoje na correção. Isso é verdade, então essa questão está correta. A 2. Quando a indústria chegou no Brasil, além de continuarem como mão de obra nas lavouras, as crianças passaram a ser empregadas também nas fábricas e em outros serviços urbanos, ajudantes de sapateiro, vendedores, ambulantes, entregadores, etc. Também está correto. Lembram que até teve um complexo têxtil que importou máquinas pequenas para as crianças poderem produzir mais? Afirmativa 3. Apesar da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o ECA, o trabalho infantil permanece como uma realidade para muitas crianças brasileiras. Infelizmente também é verdade. Mesmo com o Estatuto, ainda existem milhões de crianças que trabalham no Brasil. E a última, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 pôs fim ao trabalho infantil no Brasil. Atualmente, nenhuma criança trabalha no nosso país. Crianças apenas estudam. Infelizmente, isso está errado. Então, as alternativas corretas são 1, 2 e 3. Alternativa C. E nossa quinta e última questão diz que entre 1934 e 1937, o Brasil teve um governo democrático. No entanto, pouco tempo antes de novas eleições, Getúlio Vargas mudou as regras e se tornou um ditador. O período em que o país viveu sob a ditadura de Vargas ficou conhecido como Estado Novo e durou 8 anos, de 1937 a 1945. Durante o Estado Novo, as principais características do governo eram: vamos ler as alternativas, lembrando que nós estamos falando de uma ditadura. Lembram? De falta de liberdade de expressão, autoritarismo, enfim. Então vamos lá, questão A. Uma maneira forte de governar, sim, aí estaria correto, com liberdade de expressão, de questionamento e de organização em partidos políticos. Isso era permitido na ditadura? O lema paz, justiça e trabalho e respeito às opiniões dos cidadãos brasileiros fossem contra o governo Vargas ou a favor. Democracia em que os cidadãos podiam expor suas ideias sobre o governo sem medo. Participação em eleições e respeito à Constituição. E alternativa D, autoritarismo, cancelamento de eleições, proibição de atuação dos partidos políticos, censura a jornais e programas de rádio e perseguição a todos os opositores do governo. Recordando tudo que nós vimos nas nossas videoaulas sobre o Estado Novo, que foi o nome dado à era Vargas da ditadura de 37 a 45, uma das principais coisas que a ditadura fazia era a repressão, proibição de manifestação, sobretudo contra o governo, né? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa D. Autoritarismo, cancelamento de eleições, proibição de atuação dos partidos políticos, censura a jornais e programas de rádio e perseguição a todos os opositores do governo. Chegamos ao final da nossa correção de hoje. Ok? Revejam quantas vezes quiserem, entendam e se continuarem com alguma dúvida, o professor está à disposição no chat. Não esqueça, amanhã nós faremos mais uma correção. Agora faltam só ciências e geografia. Até mais!